Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16 ao 18, que nos diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Diga amém. Glórias a Deus. Podeis tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso tema está aí no telão: resiliência da fé e o poder de superação. Repita assim após mim: resiliência da fé e o poder de superação. Diga amém. Meus irmãos, primeiro deixa eu dizer para vocês o que significa resiliência. A resiliência é a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Isto é resiliência. Ninguém gosta de sofrer. Tem alguém aqui que gosta de sofrer? Ninguém. Ninguém gosta de sofrer. Porém, irmãos, o sofrimento é resultado do pecado no mundo. Porém, um dia, quando Jesus voltar, todo sofrimento acabará. Então preste atenção. A resiliência é uma pessoa que pela fé, mesmo sofrendo pressões e situações de forte oposição, não desiste da sua vocação, sendo capaz de recomeçar após reveses sofridos, com a mesma disposição até obter a vitória. Daí o nosso tema: resiliência da fé e o poder de superação. Olha para cá, você que está conectado conosco nesta noite de segunda-feira. Eu quero te dizer que através da resiliência e da fé, você tem o poder de superar todos os males desta vida, todas as aflições desse tempo presente. Você tem condição de superar todas as dificuldades desse tempo presente. Que isso, pastor? É verdade. E eu quero citar aqui alguns tópicos sobre esse tema: resiliência da fé e o poder de superação. O primeiro tópico: ser resiliente não significa que as pessoas não experimentem estresse, agitação emocional e sofrimento. Não é porque você é resiliente que estas coisas não virão a ti. Ou seja, estresse, agitação emocional, aflições, problemas, sofrimento, nananina não, virão.
Só que quando você é resiliente, você tem poder de superação. Quer ver na Bíblia? 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos 10 ao 12. Olha o que o apóstolo São Paulo diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. A paciência aí é a perseverança produzida pela resiliência. Verso de número 11: perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Aí Paulo diz: quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Aleluia! Olha aí o cristão resiliente na fé, que tem poder de superação. Ele diz: ó, quantas perseguições sofri, mas o Senhor de todas me livrou. Aí ele diz no versículo de número 12: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então veja que ninguém está isento. Mesmo você sendo resiliente, tá? Você não estará isento de passar por estresse, agitação emocional, aflições, problemas, perseguições. Só que o Senhor, de todas estas coisas, Ele te dará livramento. Glória. Segundo tópico: a capacidade de lidar com mudanças, perdas e dificuldades é uma parte inevitável da vida. Ou seja, quando você é resiliente, você receberá de Deus essa capacidade de lidar com mudanças. E tem mudanças que vêm tragicamente. Às vezes você perde um ente querido, um amigo, um esposo, uma esposa, um filho. Eu vi agora aqui em Mongaguá um jovem que inclusive eu fiz o casamento dele aqui na igreja, e um carro se chocou contra ele e ele chegou ao óbito. E então preste atenção, e a família está sofrendo. É difícil esta vida. Só que tem uma coisa: quando você é resiliente, você tem a capacidade de lidar com mudanças, perdas e dificuldades que inevitavelmente a vida lhe propõe. Não tem escapatória. A luta, a dificuldade, as aflições, os problemas vêm para todos, cristãos e não cristãos, crentes e não crentes. Mas aqueles que conhecem a Deus têm um diferencial. E a Bíblia diz lá: então vereis a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Porque os que servem a Deus têm resiliência, eles têm a capacidade, o poder de superação, e eles conseguem superar todas as coisas. Então, a capacidade de lidar com mudanças, perdas, dificuldades, é uma parte da vida. Veja o que Jesus disse. João, eu já cito sempre esse versículo aqui, João capítulo de número 16, versículo 33. Olha o que Jesus disse aos discípulos. Ele disse: olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Aflições aí fala de um kit completo. Na aflição está o estresse, está o sofrimento, está as perdas irreparáveis, as dificuldades que a vida nos propõe. Isso aí é aflição.
Aí Jesus diz: ó, eu tenho vos dito isso, a paz de vocês está em mim. Tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ou seja, tenha resiliência, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando você tem resiliência, você vence, você vence. Por quê? Porque você tem poder de superação. Você consegue superar as dificuldades da vida. Você não vê que tem pessoas que parece que o mundo desaba em cima delas. Parece que não vai conseguir mais se mover. Mas de repente elas renascem, irmão William, das cinzas. Começa quando ninguém dava nada por elas. Quando alguém olhava e dizia: esse aí está fadado ao fracasso. Esse aí ou essa aí não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas a pessoa é portadora de resiliência. E ela consegue sobressair. Por quê, pastor? Porque tem poder de superação. Tem fé autêntica em Cristo. Isso é muito importante. Terceiro tópico. A fé é capaz de atenuar o sofrimento e trazer esperança. Quando você tem resiliência, você tem fé. E a fé é capaz de atenuar o sofrimento e trazer esperança. Olha o que está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim, disse Paulo, porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Resiliência, a fé que é capaz de atenuar o sofrimento, e você tira os olhos do sofrimento e você coloca os olhos na esperança. É como Jó, ele estava inserido num contexto grande de dificuldades. As pessoas olhavam para ele e diziam: olha, amaldiçoado, pecou contra Deus, não é possível, esse homem está sofrendo demais, perdeu todos os filhos, olha, está aí cheio de lepra, cheio de chagas, esse homem. Mas ele tinha resiliência, e Jó levanta a cabeça e diz: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, aleluia. E se levantou a favor de Jó. Sabe o que é isso? Resiliência, fé, aleluia, poder. Ele conseguiu superar, Rose, aquela situação terrível. E aí Deus virou o cativeiro de Jó e mudou, missionário Abigail, a história dele. Resiliência. Você precisa ter resiliência. Você não pode achar que não tem capacidade. Ah, mas eu estou assim numa situação difícil, e eu acho que eu vou viver assim o resto da vida, que nada de bom vai acontecer na minha vida. Se você pensa assim, não vai. Mas se você tem resiliência, se você acredita que Deus pode mudar a sua história, Deus vai mudar a tua história. Quarto tópico: ser resiliente é acreditar que é possível e não se acomodar. Ser resiliente é acreditar que é possível. Se acredita que é possível. E Jesus deixa claro: tudo é possível ao que crê. Então, ser resiliente é acreditar que é possível e não se acomodar. Olha o que Pedro escreveu na sua epístola, no capítulo 5, verso de número 9. Primeira epístola de Pedro 5 e o versículo de número 9. Ele diz assim:
ao qual resisti firmes na fé. Olha aí, isso é ser resiliente, isso é ser um crente portador de poder para superar as dificuldades. Ele resiste, vem a luta guerreira, irmã Edna, vem o problema e ele não se fica camuflado, ele não fica para trás, não, ele segue. A Bíblia diz assim: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Não é você que tem que fugir do diabo, não, é ele que tem que fugir de você. Agora, se você dá um passo para trás, ele dá um passo para frente. Agora dá um passo para frente para você ver, ele vai dar um passo para trás. É você que escolhe. É você que escolhe. Então ser resiliente é acreditar que é possível e não se acomodar. Olha o que diz o Salmo de número 20, versículo de número 8. Salmo 20, verso de número 8. Uns encurvam-se e desmorona. Uns encurvam-se e caem, mas nós fazemos o quê? Nós nos levantamos e estamos de pé. Olha aí, é o cristão resiliente. É o cristão que tem poder de superação, mesmo em crise, mesmo em dificuldades da vida, ele consegue superar os seus problemas. Tem mais um versículo que eu cito sempre aqui, Miqueias 2:10. Resiliência, Miqueias 2:10. Levantai-vos e andai-vos. Ele levanta, vem a dificuldade, os reveses da vida, os problemas amontoam, os problemas lhe sobrevêm, mas ele se levanta e ele anda em nome de Jesus, porque ele sabe que não será aqui o seu descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Crente resiliente. Quinto tópico: ter resiliência é treinar a paciência e recuperar a coragem. Talvez você adentrou aqui nesta noite sem resiliência, sem coragem. Eu não sei não, acho que eu vou conversar com o meu pastor, vou pedir a bênção dele, porque a coisa está feia para o meu lado. E quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. A coisa está difícil para mim. Eu acho que eu vou mudar de cidade. Talvez, se der, eu vou mudar de país. Vai para Venezuela, irmão? Vai para onde? Vai lá para o Paraguai? Para onde você vai? Não adianta. Tem que ter resiliência. Porque ter resiliência é treinar a paciência. Não seja apressadinho, não. O salmista diz lá no Salmo 40: esperei pacientemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É isto. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versos 35 e 36. Ter resiliência é treinar a paciência e recuperar a coragem. Hebreus 10 e 35 e 36. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não rejeita. Acredite. Você tem poder de superação. Não rejeita a resiliência, a fé, a coragem. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande. E o que mais? Avultado galardão. O que é avultado? Avultado fala de vulto, de coisas grandiosas, grandes. Deus tem coisas grandes para você. Eu preguei aqui ontem, Deus dizendo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei. Primeiro, coisas grandes. Segundo, coisas que não sabem. Terceiro, coisas grandes. Segundo,
primeiro, coisas grandes. Segundo, coisas firmes. E a terceira coisa, que não sabe, mas que eu vou te mostrar. E eu vou te conferir, porque Ele é Deus que nos surpreende hoje e sempre. Aí o verso 36. Porque necessitais de paciência. Você vê que a nossa paciência tem que ser trabalhada pela resiliência. A nossa paciência tem que ser trabalhada. Tem crente que não tem paciência de nada. Ele já xinga, ele já diz palavrão, ele já quer brigar, ele já é como Pedro, já põe a mão na espada. Outra hora ele já abre mão daquilo. Não, está uma crise, ele já abre mão de tudo aquilo que tem. Se tem uma loja, ele vende barato, depois vai querer comprar de novo, não consegue. Tem um carro, não, eu vou vender isso tudo, eu vou embora daqui, eu vou lá para o Japão. Oh, meu irmão, é difícil, não é assim não. Então, porque necessitais de paciência? Para quê? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais o que alcançar a promessa. Tem ainda Hebreus 12 e os versos 3 e 4. Eu gosto muito desses versículos. Considerai, pois, aquele que suportou. Quem tem resiliência, suporta. Vem a dificuldade, vem as crises, os reveses da vida, as agruras da vida, e ele resiste. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais. Ora, se Cristo suportou isso por mim, com o objetivo de eu não me enfraquecer e não me desfalecer nos meus ânimos, por que eu não vou ter então esse exemplo de Cristo para a minha vida? Ter resiliência, ter fé, ter coragem, tá? Ser ousado na fé, ter poder de superação. Olha o verso 4, olha o que diz o verso 4: ainda não resistisses até o sangue, combatendo contra o pecado. Você não morreu ainda, alguém não cortou o seu pescoço, você está vivo. Ainda não resistisses até ao sangue, como os crentes primitivos foram levados aos tribunais e ali foram mortos. E poder de resiliência, eles não abriram mão da fé. Vamos te matar, como aqueles 3 jovens. Ou vocês adoram o nosso Deus, ou vão ser lançados na cova dos leões. Pode lançar a gente lá. Vamos te jogar na fornalha, ou vamos jogar vocês na fornalha. Pode jogar na fornalha. Mas a gente não abre mão da nossa convicção, da nossa crença, da nossa fé, do nosso Deus. Resiliência. Estou caminhando para o final. Em 6º lugar, a fé promove a resiliência. Sabe por quê? Porque resiliência é quase que fé. Então a fé promove a resiliência. Resiliência é quase fé. E o poder de superação, então, ele vem até você. Resiliência é quase fé, é o poder de superação. Quer ver o que João escreveu na sua epístola? Primeira epístola de João, capítulo 5, versos 4 e 5. Olha o que está escrito: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Quantos nascidos de Deus nós temos aqui hoje? Que nasceram do novo nascimento, pela palavra, gerados pelo Espírito Santo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé.
Aí está o nosso diferencial, poder de superação. E esta é a vitória que vence o mundo. A minha fé, a tua fé, a nossa fé. Irmão, você tem que orar a Deus. Se a fé está pequena, peça para Deus acrescentar a sua fé. Você lembra dos discípulos? Quando Jesus falava de coisas grandes, ele disse: Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta. Vamos orar para Deus aumentar a fé, para você ter resiliência, para você ter poder de superação, superar as dificuldades. É aí que estão as virtudes. É aí que se conhece a resistência espiritual, guerreiro Francisco, de um crente. Não é quando tudo está de vento em popa, no oba-oba. Aí é fácil dar glória a Deus, aí é fácil vir para a igreja, aí é fácil dar aleluia. Eu quero ver quando o vento assopra o contrário. A sua resiliência, a sua fé, a sua força, o seu poder de superação. Não, eu vou vencer em nome de Jesus esse problema. Isso é mais um que vai me colocar no trampolim da vitória, vai me colocar no pódio da vitória, porque eu tenho resiliência, eu tenho fé, eu tenho coragem, eu tenho poder de superação. Glória a Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu termino aqui dizendo, irmão, o diabo não precisa te matar para você ter a vida de morto. Basta apenas tirar a sua resiliência. Que isso, pastor? É verdade. O diabo não precisa te matar para você ter a vida de morto. Basta apenas te tirar a resiliência, aquele poder de superação que você... Qualquer ventinho, não é aquele vendaval, qualquer ventinho já o derruba no chão. Cadê aquele crente que parecia tão firme na igreja, que estava lá, veio um ventinho, derrubou ele, não tinha resiliência. Então o diabo não precisa te matar para você ter a vida de morto. Basta ele te tirar de você a resiliência, tudo acaba. Um probleminha tão minuto, tão pequeno, tão insignificante, tão medíocre, já é o suficiente para você dizer: eu vou parar, não vou mais na igreja não. E aí começa a fazer tempestade, olha para cá, em um copo de água. Faz tempestade num copo de água. Coisinha simples, Francisco, de resolver. Probleminha fácil de resolver. Ele já faz tempestade num copo d'água. Já quer parar, já desanima na fé. Sabe o que é isso? Falta de resiliência. Volta o banner para nós e aqui eu vou estar terminando essa palavra. Resiliência da fé e o poder de superação. Você precisa ser um crente resiliente. Você precisa ter resiliência na fé. Não pode ser aquele crente frouxo. A Bíblia diz lá em Provérbios: se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será... não é grande não, vai ser pequena. Se tu mostrares frouxo. Quantos crentes frouxos por aí? Que isso, pastor? O senhor está me xingando. Então vamos riscar as páginas, vamos rasgar as páginas da Bíblia Sagrada lá em Provérbios, porque é lá que está escrito, Provérbios: se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será, está lá, 24:10 de Provérbios. A sua força será minuta, será pequena. É por isso que tem crente que não consegue vencer nada. Uma barata vence mais. Tem crente que tem medo de barata. Outro, eu tenho medo de dormir no escuro, irmão. Tem medo de dormir no escuro. Então paga a luz, irmão. Fica.
Uma barata faz ele correr. Esse dia eu vi um homem quase em cima da geladeira, com a vassoura na mão, gritando que a barata estava lá debaixo da geladeira. E estava comigo, subiu em cima da geladeira. Oh, meu irmão, vamos ficar em pé. Glória a Deus. Vamos ter resiliência. Vamos acreditar no milagre. Pastor, eu ouvi essa palavra, quero receber a oração. Então todos, saia do teu lugar, venha aqui à frente em nome de Jesus. Os pedidos de orações,